A nossa comunicação na língua portuguesa, ela vem sofrendo com o progresso da tecnologia, então ela vai, às vezes, ficando um pouco a dever. Vamos supor, a pessoa diz alguma coisa e a pessoa que escuta, que entende, ela não entende exatamente o que a pessoa quer repassar. Então, existe esse problema já, né, há bastante tempo, justamente por causa da tecnologia, do avanço das coisas. Na hora que você vai escrever, você abrevia de uma maneira e a outra pessoa às vezes não entende aquela abreviação como você quis que ela entendesse, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, alguém outro dia estava comentando, até vi uma notícia, disse que todos os políticos que gostam da sua comunidade, que gostam do seu município, devem sempre vir de encontro aos habitantes. Quem vem de encontro a alguém, vem contra a pessoa. Então a pessoa tem que ir ao encontro, ou tu vais ao encontro de alguém, ou tu vais de encontro a alguém. E muita gente não tem noção disso. Certo. E fica dizendo besteira, pensando que tá querendo dar o abraço e está indo para o soco. Então a gente aborda isso e a gente faz a pessoa ver que realmente precisa a gente ter um padrão linguístico melhor para poder se comunicar, para poder passar para aqueles que nos ouvem, aqueles que ouvem a nossa comunicação. É o seu caso aqui na rádio também, vamos supor, né? Então a pessoa precisa receber exatamente a informação como você quer passar, para ela não vir diferente. Digamos assim. Aproximação para o bem. Então, não é só a internet, não é só o WhatsApp, não é só os meios de comunicação virtual que estão levando as pessoas a escreverem errado, como no cotidiano, a gente que muitas vezes faz um texto na redação de jornal ou numa coluna, também acaba adotando esses vícios, né, Maestro? Sim, a pessoa precisa pensar no que ela está escrevendo, digamos, né? Isso. Por exemplo, muita gente mora na rua Nereu Ramos, outros moram na rua Ângelo Alberton Luiz. Certo. Quem mora na rua é mendigo, é quem não tem casa. Certo, e daí não é na rua, né? Você mora à rua, você vai vender à vista, você vai vender o seu olho, então você põe a sua crase. Exato, tem Você que vai ter. vender à vista. Entrega a domicílio, professor. É em domicílio? Você vai entregar. Nós estamos usando agora. Vamos entregar. Eu tenho um pacote que eu preciso entregar a Braço Norte. Eu preciso entregar a Orleans. Em Braço Em Norte. Braço Norte. Vai entregar em São Diego. Casa. Vai entregar casa. Vai entregar Em casa. em casa. Pronto. No nosso caso aqui, nos apoios culturais, a gente não usa mais o termo com entrega a domicílio, sim em domicílio. Sim, fica errado, né? E como é que é o interesse das pessoas pelo correto? Depende do nível ou depende do grupo de pessoas. Tem pessoas que acham que se entende. De qualquer forma, você entendeu. Que você não vai vender a sua vista. Você não vai vender o seu olho. Certo. Né? Lá na loja, você vai vender a vista. Então, isso não muda nada. Mas muda muito, sim. Muda porque a compreensão, ela dentro da gramática, dentro de uma compreensão etimológica, dentro da compreensão do significado da palavra, ela é assim. Ela tem que ser assim, né? Você não vai sentar na mesa. Você pode sentar na mesa. Isso. Você pode sentar na mesa, mas então bota a bunda em cima da mesa, né? Isso, aí é na mesa. Aí você vai sentar na mesa, né? Agora, para uma refeição, você vai sentar-se à mesa. Você vai sentar perto do seu colega, então você vai sentar ao lado da colega, você vai sentar à mesa. À mesa. E esse A ainda tem que ter crase, porque senão você vai pegar a mesa e vai botar a mesa em cima da cadeira e vai sentar à mesa. Isso. Sentar à mesa tem 3 significados, dependendo de você pôr crase ou não pôr crase, Tem um significado, diferente. Eu me preocupo muito, professor. E uma outra situação em relação a escrever, exatamente por isso, porque tem muita gente, né, de profundo conhecimento gramatical, assim, que vai fazer uma leitura, e a maioria das pessoas bem instruídas que vão fazer uma leitura, eles fazem leitura do texto e vão saber se informar do assunto e fazer uma leitura crítica também da forma que é escrito. Então é bastante complicado essa questão, a responsabilidade de escrever. Em relação às abreviaturas, a internet é onde se usa as maiores abreviaturas, e tem alguns assim absurdos em termos de abreviatura, não? Existem certas... Você, eu acho que é correto como escreve, né? VC. Há umas críticas também em relação a isso, né? Ô Ramon, a língua, todas as línguas, elas não são mortas. Elas evoluem, elas mudam. Certo. Então, a questão das abreviaturas, elas precisam também ser lógicas, e existem certos padrões, desde que elas sejam compreendidas e desde que elas sejam conhecidas
vamos supor, onde se domina essa língua toda. Você não vai querer inventar uma abreviatura. Inventar uma abreviatura só para Grão-Pará. Aí o Braço Norte não vai entender tua abreviatura. Então essas coisas, para se tornarem oficiais, elas precisam ser reconhecidas no país todo. Certo. Aí esse grande começou a diminuir, ficou Grão-Pará. Aquele N meio pendurado também fazia cócega na garganta. Eu já ouvi muito gente, Grão-Pará. Aí esse N fazia cócega. Aí virou um som, como você diz, sim. Você não diz sim. Você vai sim. Você diz sim. Você arredonda Resume, as coisas. Então o grão já ficou grão também. Grão, né? Então esse grão é uma diminuição da palavra grande. Mas existe uma concorrente palavrinha que é o grão de milho, que é o grão de feijão, e esse sempre foi grão. Esse nunca foi grande. Uhum. Então, se nós escrevemos a palavra grão com a palavra grão de milho, nós vamos ter a terra do grão feliz. Certo. Né? Bacana. E se nós colocamos o hífen, nós mostramos que foi um desdobramento, nós tivemos uma síncope apocopada, se chama isso. Apócope é uma diminuição, síncope é que tirou um pouco a pronúncia ali de uma forma que a pessoa queira arredondar para melhorar um pouquinho. Então, se a gente deixar fora aquele hífen, a gente vai ter a terra do grão feliz. E se a gente colocar o hífen, vai ser grande terra da felicidade, na linguagem indígena, né? Interessante. É claro que nós hoje não entendemos mais a palavra Pará como terra de felicidade. Então muita gente entende Pará como vamos parar, a parada. Isso, né? Não tem nada a ver. Não, Então por isso que você estava falando antes da preservação da origem. Se a gente não tem a origem, se a gente não tem conhecimento de onde vêm as coisas, a gente acaba... Fica sem passado, né, Maestro? Acaba voando nas nuvens. Uhum. Isso influencia digamos assim, no querer bem pela terra? Sim, mãe? Toda né? a vida, né? Toda a vida, ninguém quer mal a seu tempo. Mais um exemplo só para você ver esse calção. Calção é uma coisa grande. E como é que o calção não vem nem até o joelho? É a veste mais curta do homem. Isso. Né? Da onde vem isso? É que vem desde o tempo dos romanos. Os romanos, eles prezavam para os seus soldados terem assim, uma vestimenta digna, uma vestimenta honrosa, né, perante o imperador, para o povo. Mostrar pomposidade, né? Até você sabe que o sapato de salto alto foi inventado por um homem, né? Não sabia não. Luís XV. É? Sim. Baixinho. Aí os homens não gostaram muito. A moda não pegou, mas ficou. Zezé de Camargo deve ser fã do Luís XV, porque o Zezé de Camargo usa também. Ficou muito tempo na corte francesa o sapato de salto alto para a nobreza francesa. E depois as mulheres gostaram mais do que eles e acabou caindo para os homens e as mulheres acabaram... Adotaram... Mas vamos voltar para o calção. Certo. Então, eles tinham a calça, tipo, vamos imaginar assim a bombacha do gaúcho, toda largona, toda fofa, para eles poderem correr atrás do bandido ou quando precisasse socorrer alguma coisa. Isso. Então, se fosse muito apertada, e também não era moda calça apertada. E daí aquilo atrapalhava um pouco. Então, eles fizeram as calças dos soldados com um elástico, digamos assim, ou uma amarração embaixo, e eles a puxavam para cima do joelho, ficava aquela coisa curta, toda fofona, né? Uhum. Para poder correr. Então, eles corriam assim. E daí, esse calção. Essa calça que tu levantava na hora de ter a emergência, que precisava jogar futebol ou fazer alguma coisa, Isso. Tu levantava e botava por cima do joelho. E na hora que tu ias entrar na forma para ser soldado, tu baixavas e ficavas lá embaixo, vamos supor, o social e o esportivo. Ficava mais ou menos assim. Mas o nome não mudou. Não. Então, o calção, calça grande, tipo assim. O calção seria uma calça grande, mas nós hoje temos calção para... Que é mais curto. É o curtinho ali, né? Exato. Maestro, interessantes essas explicações. E a gente quer agradecer, né, essa sua passagem por aqui, contribuir também com o programa, contribuir com a história de Grão-Pará mais uma vez. No ano passado, o senhor esteve aqui, nós falamos do Coral Infanto Juvenil. E como é que está hoje, depois de um ano, maestro? Está satisfeito? A frequência que a gente falava que o começo era muita gente, depois ia, aos poucos, alguém ia ficando no meio do caminho. Como é que está? Pra gente ir. Sempre acontece isso, né? Porque a vida também tem isso. A água hoje está no Aiurê, né? Amanhã está em Braço Norte, depois está em Tubarão. Então assim também são as crianças. Às vezes moram aqui, às vezes moram lá, às vezes o amiguinho chama para outra atividade, e assim também como o amiguinho que está no coral chama para participar do coral.
E a gente tinha uma base de 50 cantores. Eu acho que no ano passado também tivemos isso, até um pouco mais. Mas daí no final do ano, eu acho que a gente ficou com uns 35. E nesse ano também houve uma renovação, teve uns que não vieram mais, né? Isso. E outros voltam. Isso sempre é um pouco complicado. Essa rotatividade é quase que normal, mas Isso é pode normal, dizer. sim, isso é normal. Só que complica um pouquinho porque precisa se adaptar sempre os novos, de novo, à técnica vocal, aos costumes, a ficar em pé para cantar. Isso tudo às vezes leva um tempinho. Preciso voltar ao princípio permanentemente, quase sempre. A gente precisa voltar às origens. Né? É isso, é um trabalho contínuo e permanente. E o coral adulto, tá bom? Bem, professor? O coral adulto, ele é o coral... mais consistente, digamos assim. Sim, ele é o coral líder da região, né? Nós temos 22 corais aqui que eu coordeno. Então, desde que foi criada a nossa região, ele é o coral líder. Isso dá uma responsabilidade, né, para o coral. E nós somos um coral assim muito respeitado, né? Quando a gente sai, quando a gente faz... Referência, né, professor? É um coral referência, é verdade isso, né? E também há uma certa rotatividade, né, também. Também há no coral adulto, mas... Muita não, mas são pessoas às vezes que saem para estudo ou até trocam de residência, né? E há, assim, uma entrada de gente que não fazia parte. Nós temos, eu acho, 52 no coral adulto. Bastante gente, é considerado um número satisfatório. Mas, quando a gente canta, alguém está no trabalho, alguém está fazendo alguma atividade fora, então não é sempre que a gente conta com esse número de pessoas. A média de participação em números? 38, 40 nas apresentações, isso a gente tem. É interessante ter esse número um pouco maior para ter uma garantia de sempre ter um número suficiente para poder fazer uma boa apresentação, né, maestro? Isso a gente podia colocar uma disciplina de que faltou não vai, né? Mas aí também não dá, né? A gente precisa entender que às vezes a pessoa precisa faltar no ensaio porque a pessoa não é única para o coral, a pessoa tem muitas atividades, certo, tem muitas coisas, tem a família. É voluntário também o coral, né? É voluntário, e às vezes tem um evento na família onde ele precisa estar presente também, né? Uhum. Maestro, obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Uma ótima semana e que nós possamos ter um ano feliz para o ano que vem a gente tê-lo aqui mais uma vez. Valeu, a gente agradece também e